Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos aqui alguns conceitos que são essenciais do direito administrativo e também da contabilidade pública. São peças-chave para a gente entender como a máquina do Estado funciona, né? E como ela é controlada. Oi, é esse mesmo. E entender como essas duas áreas se conversam é fundamental, sabe? O direito administrativo dá as regras do jogo e a contabilidade pública mostra o placar, como essa ação está sendo registrada. Perfeito. Nossa ideia hoje é percorrer os pontos mais importantes, assim, desde os fundamentos básicos mesmo do Estado, da administração, aí passar pelos atos administrativos, os poderes que o Estado tem, a responsabilidade dele, e claro, como tudo isso vai parar nos livros da contabilidade pública. A gente vai usar aqui um conjunto de anotações, de informações que a gente compilou. Exato. O objetivo é extrair o essencial, né? Deixar tudo bem claro e mostrar como uma coisa está ligada na outra. Isso. Então, tá pronto. Vamos começar a destrinchar isso. Com certeza, vamos lá. Bom, então vamos começar pela base mesmo. O primeiro grande tema aqui são os conceitos fundamentais. Vamos abordar o tópico: Estado, governo e administração pública. Quais são as diferenças cruciais aqui? Parece tudo a mesma coisa às vezes, né? Parece, mas não é, né? É importante separar. O Estado, assim, de forma bem simples, é a estrutura maior. É a pessoa jurídica, sabe? Com um território definido, um povo e um poder soberano. É o país, basicamente. Certo. O palco onde tudo acontece. E o governo? O governo seria, tipo assim, a cúpula diretiva, quem comanda, quem define as políticas, a direção que o Estado vai tomar. Pensa nos chefes do executivo, nas lideranças do legislativo, eles formulam as grandes linhas. Entendi. O governo define o rumo. E a administração pública entra onde? A administração pública é quem executa. É o aparelho do Estado que vai lá e faz acontecer no dia a dia, buscando o tal do interesse público. A gente pode pensar nela de duas formas. A estrutura em si, órgãos, entidades, os servidores, né? Esse é o sentido subjetivo. Ou a própria atividade de administrar, o sentido objetivo. Ah, legal essa distinção. O governo pensa, a administração faz. Exatamente. E entender isso é vital. Saber quem define a política e quem tem que implementar ajuda muito a cobrar responsabilidades, a entender o fluxo das coisas dentro do governo, né? Fica mais claro quem é quem nesse jogo. Faz todo sentido. Seguindo aqui nos fundamentos, vamos para o próximo tópico: direito administrativo, conceito, objeto e fontes. O que é exatamente esse ramo do direito? Para que ele serve? Bom, o direito administrativo é, basicamente, o conjunto de regras e princípios que organiza e controla como a administração pública atua. O objetivo principal dele é garantir que o Estado haja buscando o bem comum, o interesse coletivo e sempre respeitando os direitos dos cidadãos, né? E o que ele abrange? Qual o objeto dele? O objeto é a própria função administrativa em si. Como o Estado se organiza internamente, como ele pratica seus atos, como usa os bens públicos, como presta os serviços que a gente usa, como ele pode intervir na nossa vida, tipo, desapropriar um terreno, é muito importante. Como ele responde quando causa algum dano. Certo. E de onde vêm todas essas regras? Quais são as fontes do direito administrativo? Olha, são várias. A fonte principal, sem dúvida, é a lei. Aí entra tudo, Constituição Federal, leis comuns, medidas provisórias, decretos. Mas não é só isso, não. Que mais? Temos a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais. Elas vão interpretando as leis e criando entendimentos, né? Especialmente as súmulas vinculantes, que têm força de lei. Depois, a doutrina, que é o que os estudiosos do direito escrevem. Os livros, os artigos, ajuda muito a entender e a sistematizar. E terem mais. Sim. Os costumes, que são aquelas práticas que se repetem na administração e que todo mundo aceita, desde que não sejam contra a lei, claro. E, talvez, o mais importante hoje em dia, os princípios. Ah, os famosos princípios legalidade, impessoalidade. Exato. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e vários outros como razoabilidade, proporcionalidade. Eles são como a bússola da administração. Mesmo quando a lei não é clara, os princípios orientam a ação correta. Entendi. Eles dão o espírito da coisa, né? Não só a letra fria da lei.
Perfeito. Hoje em dia não dá para pensar em direito administrativo sem pensar nos princípios. Eles ganharam uma força enorme até para controlar os atos da administração. A jurisprudência também, né? Muitas vezes é uma decisão judicial que define como uma lei deve ser aplicada na prática. Então, a administração tem que seguir todo esse conjunto. Beleza. Então, fechando esse primeiro bloco, a gente diferenciou Estado, a estrutura, governo, quem comanda, e administração pública, quem executa. E vimos que o direito administrativo é o conjunto de regras e princípios que guia essa execução, vindo da lei, jurisprudência, doutrina, costumes e, fundamentalmente, dos princípios. Acho que a base está lançada, né? Com certeza, essa é a fundação para entender o resto. Ok, então já entendemos a base teórica. Mas como a administração age no mundo real? Como ela manifesta a vontade dela? É aí que entra o famoso ato administrativo. Vamos para o próximo tópico. Conceito, requisitos, elementos e atributos. Exato. O ato administrativo é a ferramenta principal da administração. É, assim, uma declaração de vontade do Estado, ou de quem está agindo em nome dele, que tem o poder de criar, modificar, extinguir direitos e obrigações. Dá um exemplo prático. Ah, tem vários. Uma multa de trânsito, a nomeação de um servidor público, a concessão de uma licença para construir, uma autorização para um evento na rua. Tudo isso são atos administrativos. Eles produzem efeitos concretos na vida das pessoas e das empresas. Entendi. E para um ato desse ser válido, ele precisa ter alguns ingredientes, digamos assim, né? Os requisitos. Isso são os elementos essenciais. Sem eles, o ato é inválido ou pelo menos doente. O pessoal costuma usar um mnemônico para lembrar. COFIFOMOB. COFIFOMOB. Qual é isso? É. Competência, o agente público que fez o ato tinha poder para isso. Finalidade, o ato buscou o interesse público que a lei previa para ele. Forma, ele seguiu o procedimento, a maneira que a lei manda fazer. Motivo, qual foi a situação de fato e de direito que levou à prática do ato, a razão. E objeto, qual é o conteúdo do ato, o efeito prático que ele produz. Uau, 5 coisas. Se faltar uma. Se faltar ou tiver defeito em uma delas, o ato pode ser considerado inválido, nulo ou anulável. A gente vai ver isso daqui a pouco. Esses 5 elementos são a estrutura de validade do ato. Ok. E além dos requisitos, os atos têm características especiais, né? Os atributos. Sim, são características que dão uma força especial aos atos administrativos. São geralmente 4 e tem outro mnemônico famoso, PAT, ou às vezes TIPAS. PAT. Presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, até que alguém prove o contrário, presume-se que o ato é legal e que os fatos alegados pela administração são verdadeiros. Isso dá agilidade, né? Faz sentido. O A seria. Autoexecutoriedade. Em muitos casos, a administração pode executar o ato por conta própria, sem precisar ir à justiça pedir autorização. Pensa na interdição de um estabelecimento insalubre. Ela mesma vai lá e interdita. Mas atenção, isso não vale para tudo, tem exceções. Ok. O T. Tipicidade. Esse é importante. Significa que o ato tem que corresponder a um tipo previsto em lei. A administração não pode sair inventando atos do nada. É uma garantia para o cidadão. E o I? Imperatividade. O ato se impõe à vontade do particular. Ele cria obrigações mesmo que a pessoa não concorde. A multa de trânsito é um bom exemplo. Você é obrigado a pagar ou recorrer, não pode simplesmente ignorar. Então, esses atributos, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, dão poder e agilidade para a administração agir em nome do interesse público. Mas, como você disse antes... Sempre dentro dos limites da lei, né? Exatamente. A presunção é relativa, juris tantum, pode ser derrubada. A autoexecutoriedade tem limites. A imperatividade não existe em todos os atos. Atos negociais, por exemplo. Tudo tem que respeitar a lei e os princípios. Falando em tipicidade, vamos aprofundar um pouquinho nisso. Qual a função dela na prática? Tópico: atributos, aprofundamento em tipicidade. A tipicidade funciona como uma trava de segurança, sabe?
Ela garante que a administração só vai usar as ferramentas, os tipos de atos que a lei expressamente criou para cada situação. Ela não pode criar um ato X se a lei não previu esse ato X. Isso protege o cidadão contra surpresas ou atos arbitrários, inominados. É uma consequência direta do princípio da legalidade. A administração só faz o que a lei permite. Claríssimo. Agora vamos para o calcanhar de Aquiles dos atos, os vícios. E se um daqueles 5 requisitos do COFINS-FONMOB falhar, o ato morre direto. Vamos ao tópico: vícios e convalidação. Aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Fica mesmo, porque nem todo erro invalida o ato para sempre. Um vício é um defeito em um dos elementos: competência, finalidade, forma, motivo ou objeto. A grande questão é: esse defeito tem conserto ou não? E como a gente sabe? E da gravidade do vício. Alguns vícios são considerados sanáveis, ou seja, podem ser corrigidos pela própria administração. Esse processo de correção se chama convalidação ou saneamento. Outros vícios são tão graves, atingem tão fundo a legalidade ou o interesse público, que são insanáveis. Aí o ato é nulo, não tem conserto. E quais costumam ser sanáveis e quais insanáveis? Olha, de forma geral, assim, para ter uma ideia, vícios de competência, quando quem fez o ato não era exatamente a pessoa certa, mas a matéria era de competência do órgão e não era uma competência exclusiva da autoridade correta, e vícios de forma, quando a forma usada não era exigida, mas essa forma não era considerada essencial pela lei para a validade do ato. Geralmente são sanáveis. A administração pode ratificar, confirmar o ato. Agora, vícios na finalidade, o clássico desvio de finalidade, usar o poder para algo diferente do que a lei previu, no motivo, se a razão que a administração deu para o ato era falso, inexistente ou não se encaixava na lei, ou no objeto, se o resultado do ato é ilegal, impossível e imoral, são via de regra insanáveis. Eles contaminam a essência do ato. Entendi. Finalidade, motivo e objeto são mais sensíveis, digamos assim. Muito mais, afetam diretamente o interesse público, a moralidade, a própria base que justifica o ato. E falando em motivo, tem uma teoria importante aí. Qual? A teoria dos motivos determinantes. Ela diz o seguinte: mesmo que a lei não obrigue a administração a declarar o motivo de um ato, em atos discricionários, por exemplo, se ela escolher declarar, a validade do ato fica vinculada à verdade e à pertinência desses motivos declarados. Se depois se descobre que o motivo era falso ou não existia, o ato é nulo. A administração fica presa ao motivo que ela mesma deu. Interessante isso. Ela cria uma prova contra si mesma se o motivo for furado. Exatamente. É uma garantia a mais para o cidadão e para o controle da administração. E a lei fala sobre essa possibilidade de consertar os atos, a convalidação? Fala sim. A Lei 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, tem um artigo-chave sobre isso, o artigo 55. Quer que eu leia? Por favor. Deixa eu pegar aqui. Artigo 55. Em decisão na qual se evidenciem não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então tem condições, né? Não pode prejudicar o interesse público, nem terceiros, e o defeito tem que ser sanável. E diz poderão. Exato, poderão. A convalidação é um ato discricionário. A administração avalia se é conveniente ou oportuno consertar o ato, não é uma obrigação. Se ela convalidar, o efeito é ex tunc, ou seja, retroage à data original do ato. É como se ele sempre tivesse sido perfeito. Isso é diferente de anular um ato ilegal, né? Completamente diferente. Anular um ato com vício insanável
Ilegalidade grave não é uma opção, é um dever-poder da administração. É um ato vinculado, ela tem que anular. A não ser que já tenha passado muito tempo e a situação já esteja consolidada, aí entra a questão da decadência, segurança jurídica, mas a regra é: ato ilegal insanável se anula. Ato com vício sanável, se a administração quiser e puder, ela convalida. Perfeito. Acho que fechamos bem esse bloco do ato administrativo. Resumindo, é a manifestação de vontade da administração, precisa ter competência, finalidade, forma, motivo e objeto, o COFIFOMOB. Tem atributos especiais como presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, o PAT-TIPAS. Vimos que vícios nesses elementos podem ser sanáveis, permitindo a convalidação, artigo 55 da Lei 9.784, efeito ex tunc, ou insanáveis, levando à anulação, que é um dever. E ainda falamos da teoria dos motivos determinantes. Bastante coisa. É um tema central mesmo. Quase tudo que a administração faz passa por um ato administrativo. Bom, já que falamos de como a administração age, vamos ver como ela exerce seu poder e também como ela responde quando algo dá errado. Bloco 3. Poderes e responsabilidade do Estado. Começando pelo tópico, poder de polícia e o CTN. O que é esse tal poder de polícia? Não é só a polícia que a gente vê na rua, né? Não, é bem mais amplo. O poder de polícia no direito administrativo é a faculdade que a administração pública tem de limitar ou condicionar o exercício de direitos e atividades individuais em nome do interesse coletivo. Tipo, Pensa nas regras de vigilância sanitária no restaurante, nas normas de construção de um prédio, na limitação de velocidade no trânsito, na exigência de licença para exercer certas profissões. Tudo isso é o Estado usando o seu poder de polícia para organizar a vida em sociedade, garantir segurança, saúde, ordem pública. entendi. É o Estado colocando limites em nome do bem comum. E qual a ligação disso com o CTN, o Código Tributário Nacional? A ligação é que o exercício regular desse poder de polícia pode ser o fato gerador de uma taxa, a famosa taxa de fiscalização ou taxa de polícia. Se o Estado fiscaliza uma atividade potencialmente perigosa ou que exige controle, ele pode cobrar uma taxa por esse serviço de fiscalização. Ah, entendi. A taxa é para custear essa atividade de controle. Exatamente. E o artigo 78 do CTN, Lei 5.172/66, define isso bem. Quer que eu leia? Sim, por favor. Artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Bem abrangente. E tem o parágrafo único também, né? Sim, super importante. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Ou seja, não basta ter o poder, tem que exercer direito. Exato. E para poder cobrar a taxa, a jurisprudência é firme, não basta a lei prever a fiscalização. É preciso que haja um exercício efetivo dessa fiscalização, o fiscal ir lá verificar, ou pelo menos um exercício potencial. O que é isso? É ter um órgão público estruturado, pronto para fiscalizar, à disposição do contribuinte caso ele precise ou seja acionado. Não dá para cobrar a taxa só porque existe uma lei, se o serviço de fiscalização não existe nem potencialmente. Entendi. Tem que ter o serviço ali, funcionando ou pronto para funcionar. Ok. Agora vamos para outra face dessa moeda. E quando o Estado, ao agir ou até mesmo ao se omitir, causa um dano a alguém? Entramos no tópico responsabilidade civil do Estado. Como funciona isso?
O Estado tem que indenizar sempre? É a obrigação que o Estado tem de reparar os danos materiais ou morais causados a terceiros por seus agentes públicos quando eles estão agindo nessa qualidade, ou seja, em nome do Estado. A base principal para isso está lá na Constituição Federal de 88. Qual artigo? É o famoso artigo 37, parágrafo 6º. Ele é o pilar da responsabilidade do Estado no Brasil. Deixa eu ler. O sistema, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Responderão pelos danos. Isso parece bem direto. Que tipo de responsabilidade isso estabelece? Esse artigo consagrou como regra geral no Brasil para as ações do Estado, quando o Estado faz algo que causa dano, a teoria do risco administrativo. E essa teoria leva à responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que para a vítima conseguir a indenização do Estado, ela só precisa provar 3 coisas: a ação do agente público, agindo em nome do Estado, o dano que ela sofreu e o nexo causal, ou seja, a ligação direta entre essa ação e o dano. Ponto. Não precisa provar que o agente teve culpa, negligência, imprudência ou dolo, intenção de causar o dano. Ah, isso facilita bastante para a vítima, imagino. Facilita muito. A ideia é que o Estado, por ter mais poder e desenvolver atividades que podem gerar risco, assume a responsabilidade pelos danos decorrentes, independentemente de culpa. É o risco da atividade administrativa. Claro, depois o Estado pode e deve cobrar do agente que causou o dano, mas aí sim, nessa ação de regresso, o Estado vai ter que provar que o agente agiu com dolo ou culpa. Entendi. Mas essa responsabilidade objetiva é absoluta? Não tem defesa para o Estado? Não é absoluta, não. Existem as excludentes de responsabilidade. Se o Estado conseguir provar que o dano aconteceu por culpa exclusiva da vítima, ou por fato de terceiro, alguém que não tem nada a ver com o Estado, ou por caso fortuito ou força maior, eventos imprevisíveis e inevitáveis, tipo um desastre natural muito fora do comum, aí ele pode não ter que indenizar ou ter a indenização reduzida. O nexo causal é quebrado nesses casos. Certo. Isso vale para as ações do Estado e quando o dano vem de uma omissão. Tipo, o Estado deixou de fazer algo que devia. Aí a história muda um pouco. Para os casos de omissão, a jurisprudência majoritária entende que a responsabilidade do Estado passa a ser subjetiva, baseada na teoria da culpa administrativa ou da falta do serviço, faute du service, lá do direito francês. E o que a vítima precisa provar nesse caso? Além da omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre eles, a vítima precisa demonstrar que houve a falta do serviço. O que é isso? É provar que o serviço público não funcionou quando devia, ou funcionou mal, ou funcionou atrasado. Ou seja, precisa demonstrar que houve uma falha ou uma culpa do Estado na sua omissão. Não basta só o Estado não ter agido, tem que provar que ele devia ter agido e falhou. Então para a omissão é mais difícil conseguir a indenização. Geralmente sim, porque adiciona esse elemento da culpa ou da falha do serviço, a responsabilidade deixa de ser objetiva e passa a ser subjetiva. Ok, então, resumindo esse bloco, o poder de polícia é a limitação de direitos pelo interesse público e pode ir à taxa de polícia se o Estado exercer a fiscalização de forma efetiva ou potencial. Artigo 78 do CTN. Já a responsabilidade civil do Estado por ações é, em regra, objetiva, teoria do risco administrativo, artigo 37, parágrafo 6º da CF, bastando provar ação, dano e nexo. Mas por omissões, a regra geral é a responsabilidade subjetiva, teoria da culpa administrativa, exigindo também a prova da falha do serviço. E existem as excludentes de responsabilidade. Certo? Perfeito. É isso aí. Ótimo. Agora vamos mudar um pouco a chave, sair um pouco do direito administrativo puro e entrar na contabilidade pública. Como é que o Estado registra e controla tudo isso que a gente falou? Os bens, as obrigações, as ações. Vamos começar pelo tópico princípios e normas. NBC-ASP, NBC-TSP, MCASP,
Que sopa de letrinhas é essa? É verdade, são muitas siglas, né? Mas é importante entender. A contabilidade do setor público no Brasil passou por uma modernização gigante nos últimos anos. Hoje, as normas técnicas principais são as NBC-TSP, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público. Elas são editadas pelo CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, e são alinhadas com as normas internacionais, as IPSAS. O objetivo é ter uma contabilidade de mais qualidade e comparável com outros países. Certo. NBC-TSP são as normas técnicas. E o MCASP? O MCASP é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Ele é publicado pela STN, a Secretaria do Tesouro Nacional. Pensa nele como o guia prático, o manual de instruções do dia a dia. Ele detalha como aplicar as NBC-TSP e também como aplicar a legislação mais antiga que ainda vale, como a Lei 4.320 de 1964. O MCASP é fundamental para padronizar a contabilidade de todos os governos, federal, estaduais, municipais e permitir a consolidação das contas públicas. Então as NBC-TSP dão a teoria, a base conceitual, e o MCASP é o como fazer na prática? Basicamente isso. O MCASP operacionaliza as NBC-TSP e outras leis, garantindo que todo mundo fale a mesma língua contábil no setor público. Entendido. E qual é o grande objetivo dessa contabilidade toda? O que as NBC-TSP dizem sobre isso? Tópico. NBC-TSP, estrutura conceitual. Objetivo. O objetivo principal, segundo a estrutura conceitual das NBC-TSP, é bem claro: fornecer informações úteis. Úteis para quê? Para duas coisas principais: tomada de decisão pelos gestores públicos e pela sociedade, e para prestação de contas, o famoso accountability. Ou seja, a contabilidade tem que ajudar a gerenciar melhor o dinheiro público e permitir que a sociedade controle o que está sendo feito com ele. Transparência e controle, basicamente. Exatamente. Decisão e accountability. E para essa informação ser realmente útil, ela precisa ter algumas qualidades, certo? Vamos ao tópico. NBC-TSP, estrutura conceitual. Características qualitativas. Quais são essas características? As normas dividem essas características em dois grupos. O primeiro grupo são as características qualitativas fundamentais. São só duas, e são as mais importantes. Quais? Relevância e representação fidedigna. Ok. Relevância, imagino que seja ser importante, fazer diferença. Isso. A informação é relevante se ela for capaz de influenciar as decisões dos usuários, se ela ajuda a prever algo ou a confirmar algo que já se pensava. E representação fidedigna. Representação fidedigna significa que a informação contábil tem que retratar fielmente o fenômeno econômico ou de outra natureza que ela se propõe a representar. Para ser fidedigna, a informação precisa ser completa, ter tudo o que é necessário, neutra, sem viés, sem querer influenciar a decisão para um lado ou para o outro, e livre de erro material, sem erros significativos. Completa, neutra e livre de erro. Entendi. Essas são as fundamentais. E o outro grupo? O outro grupo são as características qualitativas de melhoria. Elas não são essenciais, como as fundamentais, mas aumentam a utilidade da informação se ela já for relevante e fidedigna. São 4. Vamos lá. Comparabilidade. Permite que o usuário identifique semelhanças e diferenças entre informações de períodos diferentes da mesma entidade ou entre entidades diferentes. Verificabilidade. Ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa mesmo o fenômeno que diz representar. Diferentes observadores chegariam à mesma conclusão. Tempestividade. A informação tem que estar disponível a tempo de ser capaz de influenciar as decisões. Informação velha não adianta muito. E compreensibilidade. A informação tem que ser apresentada de forma clara e concisa para que usuários com conhecimento razoável do assunto consigam entender. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Ok. E aqui, um ponto crucial que às vezes o pessoal confunde.
Relevância e representação fidedigna são as únicas fundamentais. As outras 4 são de melhoria. Não adianta uma informação ser super comparável ou chegar super rápido, tempestiva, se ela não for relevante ou se ela não representar a realidade de forma fiel, entende? A base de tudo são as 2 primeiras. Ótima observação. Fica a dica então. Resumindo o bloco 4. A contabilidade pública hoje se baseia nas NBC-TSP, normas técnicas alinhadas internacionalmente, e no MASCASP, o guia prático da STN. O objetivo dela é gerar informação útil para a decisão e accountability. E para ser útil, a informação tem que ser fundamentalmente relevante e ter representação fidedigna, e pode ser melhorada pela comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Exatamente. Essa é a estrutura conceitual que guia a contabilidade pública moderna no Brasil. Perfeito. Agora sim, chegamos ao último bloco de conteúdo de hoje. Vamos olhar para o patrimônio público em si. Começando pelo básico. Tópico. Conceito de patrimônio: ativo, passivo, PL. O que é o patrimônio do Estado, afinal? Olha, a ideia é bem parecida com a de uma empresa privada, mas com as peculiaridades do setor público. O patrimônio público é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade pública. Ele é dividido em 3 grandes grupos. Ativo, passivo. Isso. O ativo são os recursos que a entidade pública controla como resultado de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. Basicamente, são os bens dinheiro em caixa, prédios, veículos, estoques e os direitos, valores a receber em impostos, por exemplo. Ok. E o passivo? O passivo são as obrigações presentes da entidade, também derivadas de eventos passados, e cuja liquidação, pagamento, deve resultar numa saída de recursos. São as dívidas, os empréstimos a pagar, os salários dos servidores a pagar, fornecedores. E o terceiro elemento? É o patrimônio líquido, que no setor público também é chamado de saldo patrimonial ou até patrimônio social. Ele é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos. É a diferença entre o ativo e o passivo. Representa, digamos assim, a riqueza líquida da entidade pública. Ah, a famosa equação. Ativo menos passivo igual a patrimônio líquido? Essa mesma. O ativo é igual ao passivo mais PL. Essa é a base do balanço patrimonial, que mostra a foto da situação patrimonial da entidade num determinado momento. Certo. Agora, tem uma classificação dentro do ativo e do passivo, que vem lá da Lei 4.320, de 1964, e que ainda é super importante, né? Tópico: ativo e passivo financeiro versus permanente, Lei número 4.320/64. Qual é a lógica dessa divisão? Essa classificação é clássica e fundamental, principalmente para entender alguns demonstrativos contábeis específicos dessa lei, como o balanço financeiro. A grande diferença entre o financeiro e o permanente está na dependência ou não de autorização orçamentária para realização no caso do ativo ou pagamento no caso do passivo. Como assim? Explica melhor. Vamos lá. Ativo financeiro AF. São os créditos e valores que podem ser realizados, transformados em dinheiro, independentemente de uma nova autorização no orçamento do ano. E também o dinheiro que já está disponível, caixa, bancos. Pense em impostos a receber que vencem no curto prazo, saldos bancários. Passivo financeiro, PF, são as dívidas de obrigações que podem e devem ser pagas independentemente de autorização orçamentária específica para aquele pagamento. O exemplo clássico são os restos a pagar processados, despesas que já foram liquidadas, o governo já reconheceu a dívida e só falta pagar. Dívidas de curto prazo com fornecedores, depósitos de terceiros. Ok, financeiro não depende de nova autorização orçamentária. E o permanente? O permanente é o contrário, ativo permanente, AP. São os bens, créditos e valores cuja mobilização ou venda depende de autorização legislativa ou orçamentária. Pensa nos imóveis, veículos, bens imobilizados, investimentos de longo prazo, o intangível
E um item importante, a dívida ativa, créditos que o governo tem a receber, mas que geralmente são de difícil ou longa recuperação e cuja cobrança exige estrutura. Passivo permanente, PP, são as dívidas e obrigações que só podem ser pagas se houver autorização orçamentária para isso. O grande exemplo é a dívida fundada ou consolidada, dívidas de longo prazo do governo, e os restos a pagar não processados, despesas que foram só empenhadas, mas ainda não liquidadas. Entendi. A chave é a necessidade ou não de passar pelo orçamento para movimentar aquele item. Exatamente. E essa classificação é crucial porque ela alimenta o balanço financeiro. O artigo 105 da Lei 4.320 fala dele. Posso ler rapidinho? Claro. Artigo 105. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e aqueles que se transferem para o exercício seguinte. O saldo final desse balanço, que é o que sobra em termos financeiros para o ano seguinte, é justamente a diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, AF/PF. Por isso, classificar certo é tão importante. Faz todo sentido. E tem algum ponto aí que costuma gerar mais confusão? Tem 2 pontos clássicos que sempre aparecem em prova e geram dúvida. 1. Restos a pagar. Lembrar da diferença. Os processados, serviço feito, dívida reconhecida, são PF. Os não processados, só a reserva do dinheiro, o empenho, são PP, porque ainda dependem da liquidação, que pode precisar de orçamento. 2. Dívida ativa, que são os créditos do governo a receber, impostos atrasados, multas não pagas. Pela Lei 4.320, ela é classificada como ativo permanente, AP. Muita gente acha estranho porque é um dinheiro a receber, mas a lógica da lei é que a realização desse crédito, a cobrança efetiva via execução fiscal, depende de toda uma estrutura administrativa e judicial que custa dinheiro e precisa de dotação orçamentária para funcionar. Então, indiretamente, a realização dela depende de autorização orçamentária. Ah, essa da dívida ativa é uma pegadinha boa. Então, mesmo sendo um direito a receber, é AP pela lógica da Lei 4.320? Exatamente. É um ponto que precisa de atenção. Excelente. Então, fechando o nosso último bloco de conteúdo. O patrimônio público tem ativo, bens e direitos, passivo, obrigações e patrimônio líquido, a diferença A-P igual a PL. A Lei 4.320 traz a classificação super importante em financeiro e permanente, baseada na dependência de autorização orçamentária. Essa classificação é chave para o balanço financeiro, saldo igual a AF/PF, e tem essas regrinhas específicas para restos a pagar. Processados, PF, não processados, PP, e para dívida ativa, AP. Isso aí! Cobrimos os pontos principais dessa classificação. Ufa! Olha, percorremos bastante coisa hoje, hein? Fomos dos conceitos bem básicos lá de Estado, governo, administração e direito administrativo. Passamos pelo coração da ação administrativa, que é o ato administrativo, vendo como ele nasce, requisitos, como ele age, atributos, e como ele pode ser corrigido com validação ou anulado, vícios insanáveis. Exato. Aí vimos como o Estado exerce seu poder de limitar direitos, com o poder de polícia e a ligação disso com as taxas lá no CTN. E como ele responde quando causa danos, né? A responsabilidade objetiva por ação, subjetiva por omissão, com base na Constituição. Isso. E fechamos vendo como tudo isso deságua na contabilidade pública, com suas normas, NBC-TSP, MCA-SP, a busca por informação útil, relevância, representação fidedigna e as de melhoria. E a classificação do patrimônio, especialmente aquela distinção clássica da Lei 4.320 entre financeiro e permanente, que ainda é muito relevante. Foi uma jornada e tanto.
E o mais legal é ver como tudo está conectado, né? Um ato administrativo feito com desvio de finalidade lá no direito administrativo pode gerar um registro contábil que não representa fielmente a realidade, ferindo um princípio da contabilidade pública. Uma condenação do Estado a pagar uma indenização, responsabilidade civil, vira um passivo que a contabilidade tem que reconhecer direitinho. A transparência e o controle eficaz dependem dessa sintonia fina entre as duas áreas. Não adianta uma funcionar bem se a outra não funciona. Perfeito. E fica aqui, talvez, uma reflexão final para a gente pensar. Se a administração tem essa certa margem para consertar alguns dos seus próprios erros, para convalidar atos com vícios sanáveis, como é que a gente garante que a contabilidade pública, que precisa ser um retrato o mais fiel e objetivo possível, consiga mostrar não só o ato final, talvez corrigido, mas também as nuances dessa correção? Como equilibrar essa flexibilidade que a administração às vezes precisa ter com a rigidez e a fidedignidade que a gente espera da informação contábil, para ter confiança nos números públicos? Fica aí a pergunta, né? Uma ótima pergunta para fechar. É um desafio constante essa tensão entre a dinâmica administrativa e a necessidade de uma representação contábil confiável. Bom, muito obrigado pela companhia nessa nossa exploração de hoje. Foi ótimo. Eu que agradeço. É sempre bom discutir esses temas. E a você que nos ouviu, obrigado também. Esperamos que tenha sido útil. Até a próxima!